Olá, pessoal. Este é o Fronteiras da Engenharia de Software, um podcast da Rede Emílias de Podcasts. Eu sou Adolfo Neto, professor aqui da, da UTFPR Curitiba, do PPGCA, Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada. Estamos aqui com Gilmar Gomes do Nascimento, aluno aqui do PPGCA, professor do IFAM. Tudo bem, Gilmar? Tudo ótimo, professor. Então, ano passado a gente fez, uma retrospectiva do Fronteiras da Engenharia de Software. Vamos fazer novamente. Eu vou começar por uma coisa que normalmente eu faço no final, que é falar sobre alguns eventos que a gente vai ter em 2026, já que é uma retrospectiva, mas também a gente está pensando no futuro, né? Em 2026, esse episódio está sendo publicado em 2026. Então, o CBSoft 2026 vai ser lá em São Paulo, capital. Vai ser 40 anos de CBSoft. Já está pronta a chamada de trabalhos aqui. Vocês entrando no site, vocês já vão achar nesse endereço aqui, cbsoft.sbc.org.br/2026. É importante lembrar, eu acho que eu tenho lembrado em quase todo episódio aqui, o ICSE 2026 vai ser no Rio de Janeiro, antes até do CBSoft, né, do 12 a 18 de abril. E também o SBQS 2026, não tem ainda o site, mas vai ser em Maringá, mas o SBQS é geralmente final de outubro, começo de novembro. Mas enfim, a ideia aqui é fazer uma retrospectiva, então vamos passar um por um, cada um dos episódios do ano passado, e vamos começar então com a fala do Nabson, a resposta à pergunta qual é a próxima fronteira. Próxima fronteira da engenharia de software. Atualmente, eu acho que é muito difícil pensar em alguma coisa que não tenha pelo menos um tipo de IA. Então, é esse boom, LLM está aí para todo canto, então, principalmente, vem entender as duas frentes, né? Uma coisa que a gente já tem discutido bastante no Users, que é como é que faz engenharia de software para IA e como é que faz como é que a gente usa IA na engenharia de software. Então, essas duas frentes aí são muito interessantes para entender como auxilia, inclusive na arquitetura de software. Uma coisa que eu quero fazer no futuro, depois de ter um catálogo bem definido, bem completo, eu começar a explorar, por exemplo, fazer um prompt que eu apresente lá o meu catálogo e as pessoas consigam colocar a descrição da arquitetura delas e aí eu consigo identificar os anti-patterns de forma automática. Isso seria muito interessante, talvez até mineração de código mesmo, usando LLM, sabe? Então, são coisas assim que o horizonte de oportunidade se expandiu demais para todas as áreas. Então, não consigo mesmo pensar em outra coisa que não seja entender como explorar mais e mais esses limites e fazer com que os dois se conversem e se ajudem cada vez mais. Tá certo. E Nabson, você quer deixar Então, essa foi a primeira resposta. Eu vou passar 3 respostas e depois a gente comenta alguma coisa. A primeira foi sobre IA para engenharia de software. Agora eu vou para a pergunta que define esse aqui é o professor Kiev Gama, lá do Sim UFPE. Deixa eu habilitar aqui as agendas. Cast. E eu gosto sempre de lembrar que é algo que pode ser que você acha que vai acontecer ou que você gostaria que acontecesse na nossa área. Para você, Kiev, qual é a próxima fronteira da engenharia de software? Rapaz, é uma boa pergunta. Eu acho que é inegável, né, e talvez seja clichê de falar o que provavelmente muita gente já fala, é inegável o papel que LLMs estão exercendo, né, e influenciando o desenvolvimento, né, de software. E eu acho que a próxima fronteira é a gente entender que lugar é esse e como isso vai influenciar as nossas relações humanas em relações de trabalho, especificamente dentro da engenharia de software, né? Tanto aspectos humanos, né, como aspectos técnicos também. Então, eu acho que acho que há uma fronteira gigante aí que a gente tem para explorar e para entender. Muito bom. Então, estamos terminando. Então, essa foi a resposta do Kiev. Vamos, então, a terceira. Uma curiosidade, Gilmar, que eu conheci o Kiev, acho que no CBSoft 2024, aqui em Recife. Ele foi o coordenador do CBSoft 2025. E eu conheci o Nabson em Manaus, né? Foi lá no Simpósio Brasileiro de Sistemas Colaborativos.
Mas vamos colocar aqui. Bom, eu não tenho... Uma curiosidade sobre essa entrevista, né, que o José Valim, eu acho que é talvez a primeira pessoa que a gente entrevistou mesmo, que foi entrevista, que não é uma pessoa com doutorado, não é um pesquisador profissional, é um criador de linguagem de programação. Eu não tenho ideia, porque eu acho que, bom, a gente sabe que existem várias coisas acontecendo, né? Mas a gente nunca sabe qual que, talvez não nunca, né? Mas do ponto de vista de fora, a gente não sabe exatamente qual que é o turning point, né? Então, AI estava tendo, tipo, inteligência artificial estava tendo melhorias desde 2010, 2011, acelerando de forma, né? Mas eu acho que e talvez se você estava perguntando a algumas pessoas, eles estavam desde 2018 falando, não, próximo ano é o ano da inteligência artificial. Aí você fala por uns 3, 4 anos, aí se acerta, né? 2021, 2022 foi quando tudo realmente mudou de forma gigantesca, né? Com as empresas e tal. Né, então, sempre tem coisa acontecendo. A gente, inclusive essa semana, eu acho que foi essa semana que foi o anúncio de quantum computing da Microsoft, só que quando isso realmente vai virar mainstream, né? Vocês estão escutando assovio? Ou não? Sim, sim. Tudo bem, só as crianças. Então, quando isso vai virar mainstream, tipo, eu não sei, né? Tem que estar muito envolvido. Mas para mim, eu acho que, de novo, não sou especialista, não estou na área. Eu acho que uma das grandes perguntas é algo que a gente trouxe durante esse episódio. Eu diria que nem é de longo prazo, é de curto, médio prazo. Entender realmente o impacto da inteligência artificial, né? Não só como desenvolvedores, né, mas em todas as questões possíveis, né? Eu estava escutando um podcast recentemente com o Bill Gates e ele falou algo para mim que foi muito interessante, porque perguntaram para ele o que ele acha da inteligência artificial, né? E quais são os impactos que a gente deve pensar como sociedade. Então, provavelmente uma pessoa muito, 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 muito melhor para responder essa pergunta do que eu. Mas o que eu não vou tentar falar a resposta dele. Se você pesquisar sobre os assuntos dele nesse tema, você vai achar vários lugares. Mas o que para mim foi muito interessante foi quando ele falou das redes sociais. Ele falou que quando começaram as redes sociais, todo mundo entrou com as redes sociais, todos estavam pensando que as redes sociais ia ser algo positivo para a comunidade, para as pessoas, né, para a sociedade. E demorou tempo para eles realmente entenderem o impacto disso, né? E ele falou que era tipo uma das regrets, como que Arrependimentos. Isso, obrigado. Arrependimentos deles de não ter entendido isso, né? E eu imagino que ele até fala isso, né? Que a AI, então, um dos motivos que ele quer ser mais proativo é para não deixar isso acontecer. Então, para mim, tipo, curto, médio prazo, a gente tem toda a questão de como resolver como a sociedade, mas eu acho também como resolver isso como desenvolvedores, né? E do ponto de vista de software, né? Tipo, vai. Eu não acho que necessariamente a resposta é falar, tipo assim, olha, tipo, não deveria acontecer, lutar contra, né? Mas realmente tentar entender, né? Teve alguém, eu não lembro quem que falou isso para mim, eu acho que foi até o Chris McCord, que ele falou que a gente tá, tipo, ele acha que a gente está em uma meio que transição tipo punch card, né? Que antes a gente programava com punch card, né? E aí teve a revolução, a gente não programa em punch card mais, e a gente pode estar potencialmente vivendo em algo parecido, que realmente mudou, e a gente tem que lidar com isso. Então, para mim, é esse tipo um dos pontos principais. Já é. Pronto. Então, esses foram os 3 primeiros, né?
eu anotei aqui, né? O Nabson falou de engenharia de software para IA para engenharia de software, falou das aplicações no trabalho dele. Por sinal, o Nabson ele já defendeu o mestrado, né? Ele fez aquela apresentação de um artigo que ele fez durante o mestrado, ele já defendeu o mestrado, está fazendo doutorado. O Kevin falou sobre IA e relações humanas. O Valim já começou dizendo que não tem ideia, o que é um bom começo. Ele não falou aqui, mas ele tem agora um negócio, né, que faz parte da empresa dele, chama Tidewave, que é um software baseado em IA para ajudar as pessoas a desenvolverem. Não é exatamente uma coisa de vibe coding, é uma coisa mais para desenvolvedores mesmo, né, mas usando IA. Outra curiosidade é que esse episódio do José Valim foi em parceria com a Elixir em Foco, por isso que tem a Zoe ali, junto lá no vídeo, né, para quem está vendo o vídeo. Essa questão das redes sociais também, né, eu achei interessante porque no começo a gente achava que era uma coisa super positiva, né, e ao longo do tempo a gente passou a achar uma coisa super negativa. E eu acho que em parte é culpa das redes sociais, porque enfiar algoritmo no feed de todo mundo, a gente não vê mais as pessoas que a gente segue, a gente vê o que o algoritmo da rede quer que a gente veja. Falou também de computação quântica, né? Quantum computing. E uma coisa bem interessante é essa questão da transição de punch cards para você programar com LLM, né? Em vez de você digitar o seu programa como você digitava antes, você vai escrever um prompt, ele vai gerar um código e aí você vai revisar esse código, né? O que é que você entende disso aí, Gilmar? Professor, essa ideia de que todo mundo vai ter que usar IA é algo que está realmente mexendo. A gente está tendo muitos debates sobre isso, principalmente se empolgam quem não é da área da computação. Então, por causa dos algoritmos, para a ideia de você ter que estar fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, as pessoas estão recorrendo e estão esquecendo que algumas coisas tinham que ser feito natural. E isso atrapalha bastante. Na sala de aula também é isso. As IA às vezes passam códigos, os alunos pegam códigos, eles não sabem por quê, mas está com tanto medo de ser reprovado que copia aquele código e aí pede para a IA explicar, eles explicam, mas assim, e aí, cara, isso não tem nada a ver com o que foi explicado, mas o resultado funciona. Então, é algo muito Nada a ver. curioso. Assim, o código não tem nada a ver com o que o aluno explica. Sim, e você não consegue aferir aquilo, né? Tipo, olha, você explicou uma coisa e tá usando uma outra ideia. Você tá explicando um tipo e ele tá aplicando uma outra coisa. E essa ideia que você tem que fazer tudo pela IA tá mexendo bastante com as pessoas. Eu não sei argumentar muito, mas eu estou achando isso bem diferente. E eu concordo com as falas dos entrevistados. Eu já vou falar aqui que a gente teve uns episódios extras, né, esse ano no Fronteiras. A gente teve um sobre participar da Escola de Estudos Empíricos em Engenharia de Software 2026. Não sei se ainda dá para se inscrever, mas a gente teve um sobre The AI Con in Brazil, a conversation with Emily Bender and Alex Hanna about the dangers of AI. Realmente, a gente entrevistou, eu e mais duas pessoas, a Gisele e o Vitor Hugo, as duas autoras de um livro que fala sobre vários problemas relacionados à IA, né? O impacto da IA no meio ambiente, na cognição das pessoas, né? De skilling, desqualificação, né? A pessoa sabia fazer alguma coisa, passa a fazer com IA, de repente ela não sabe mais fazer aquilo, né? Então tem várias questões, eu recomendo, tá tanto no Spotify quanto no nosso YouTube, essa entrevista. E a gente teve também uma palestra extra eu acho que a gente teve até mais do que uma, eu não sei. Eu acho que eu não coloquei a do Paulo Borba aqui. A do Paulo Borba foi lá no canal do Elixir em Foco. Na verdade, ela foi como live aqui e foi no canal, no podcast Elixir em Foco. E no caso do Marco Túlio Valente, foi tanto como live, né? Quanto como episódio extra, Impactos da IA em Engenharia de Software, um exercício de síntese. Então, a gente trouxe dois professores para falarem sobre o impacto da IA, então tem bastante material.
Vamos agora à conversa com Jorge Melegatti. Ele hoje é professor auxiliar na cátedra... Não, professor auxiliar na Faculdade de Engenharia. Eu não sei porque eu coloquei cátedra aqui. Professor auxiliar na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, Portugal. Na época ele não era. Na época, falando da entrevista. Software. O que eu acho que hoje todo mundo falando de IA, né? Então eu acho que IA vai mudar um pouco como a gente desenvolve, mas eu acho que não vai ser tão drástico. Eu vi outro dia uma frase do David Parnas, até falei isso num curso outro dia, que ele falava que ele tem uma frase dele de 1985, ele falava que programação automática era um pleonasmo, né? Que no sentido que toda programação é automática, né? Você só está aumentando o nível de abstração. Então eu acho que IA vai vir eu acho que a gente vai programar, mas talvez num nível mais alto de abstração, e como isso vai acontecer, né? Talvez a gente tenha que ter outros mecanismos dado a não determinismo da IA. E eu acho que algo relacionado que isso vai mostrar é uma coisa que eu foco bastante, que eu acho que tem muito valor, e é uma das coisas que eu vi também na indústria. O ser humano ali é muito importante para a engenharia de software, as consequências. Isso, cada vez mais a gente tem visto a pesquisa também pesquisa em engenharia de software focar nos aspectos humanos, e eu espero que isso continue aumentando. Eu acho que com a IA fazendo mais parte técnica, ainda acho que a gente vai fazer parte técnica, mas eu acho que o fator humano vai ficar mais e mais evidente, assim. Vai ter mais consequências, né? Porque agora o que uma pessoa faz com a multiplicação do que a IA é capaz de fazer, né? De geração do produto ou de código, enfim. Eu acho que isso vai ficar mais evidente ainda. Então, essa foi a primeira. Vamos logo para a segunda. Professora Genaína Rodrigues. Que faz aqui, eu gosto sempre de lembrar que pode ser algo que você acha que vai acontecer ou que você gostaria que acontecesse na nossa área. Para você, Genaína, qual é a próxima fronteira da engenharia de software? Eu meio que já dei um pouco da dica aí, né, Adolfo? Na verdade, eu acho que é esse Human in the Loop versus Human on the Loop da missão robótica, né? Porque é inevitável que o ser humano faça parte desse processo da missão robótica, seja ele como stakeholder ativo, ou seja como stakeholder passivo, né? Então, por exemplo, você vê vários desafios aí que a gente vê de sistemas de autonomous driving, né? Ou, por exemplo, você vê aí, né, sistemas aviônicos autônomos, né? Então, colocando, claro, num contexto bem mais amplo, mas os acidentes, por exemplo, que aconteceram com Tesla, com a Toyota, né, com a Boeing, né? Você pega o caso clássico aí do Boeing 737 MAX, né? Que foi um caso que não foi uma falha, talvez, do sistema em si, né? Claro que tem uma série de falhas, né, como a Cecília Rubira colocou, né, uma falha crítica acontece, né, por uma única razão. Talvez ela foi o estupim para a coisa acontecer, mas foi por uma decisão errada. Então, por exemplo, uma das questões que se fala no relatório, né, por que o 737 MAX caiu, que foi acidente fatal, né, foi porque quando ele foi comprado pela empresa aérea, quando a Boeing vendeu, a empresa aérea decidiu, né, que um dos módulos em que o piloto ele poderia tomar a decisão, tomar o controle, né, da aeronave, né, em um determinado momento, ele foi uma feature opcional. Então, eles confiaram que esse Maneuvering Characteristic Augmentation System, né, que estava substituindo ali o papel do hardware, né, ele seria autônomo o suficiente para ele poder tomar a decisão, né, quando o avião estaria em risco ali dele ter um estalo, né? Só que aí, um erro de interpretação do sensor, né, aí o avião tomou a decisão errada e não permitiu que o piloto pudesse, né, tomar a decisão ali, naquela hora que ele estava percebendo que
poderia evitar o acidente, mas a feature não foi implantada ali, e ela, como era um feature opcional, né, o avião ele veio, né, um dos motivos, né, esse aí, claro, né. Então, quer dizer, a presença do humano nos sistemas autônomos, nos sistemas robóticos, é fundamental que haja, né, então, essa ponderação sobre human in the loop e o human on the loop, né. Não dá para a gente colocar o ser humano fora desse processo de autonomia, né, porque não pode deixar o sistema simplesmente tomar a decisão, né, por conta própria. Então, a gente precisa dar meios para o ser humano tomar suas decisões, processos de explicar por que ele tomou a decisão, né? Então, processo de explainability, né? Esse é fundamental. E o outro é dizer como, né? É que ele e por que, né? Ele tomou aquela decisão, né? Então, por que foi? Por que ele tomou aquela decisão? Então, como ele explicou o que ele fez? Dizer por que aquela decisão ela é relevante, né? Então, quando a gente coloca esse aspecto do porquê relevante, então o sistema ele interpreta o que é relevante, mas do que a gente informou para o sistema o que é relevante, mas muitas vezes nós conseguimos expressar isso para o sistema. Então, muitas vezes nós dizemos os requisitos, mas não necessariamente os requisitos eles são os stakeholder goals, né? Ou então, variáveis de ambiente, né, que acontecem, né? Então a gente tem um sistema rico que está interagindo com o ambiente, mas você não previu essas domain assumptions, né, quando você estava projetando o seu sistema, né? O sistema ele é dinâmico, ele está em interação constante com o ser humano. Então, a presença do ser humano, o ser humano ele ainda consegue, ele é um ser tão rico que ele consegue fazer reasoning, mas muitas vezes não consegue explicar por que ele fez. Então, a gente não consegue expressar todas as tomadas de decisão que o ser humano tomou. Então, por isso, é importante dizer que o sistema, quando ele for tomar uma decisão, e de repente perceber que está tomando a decisão errada, como, por exemplo, nesse caso do MCS System, eu falo assim, não, então esse momento aqui, eu não deveria deixar isso como opcional. Isso deveria ser algo obrigatório que o piloto, ele deveria ter o controle daquela ação e aí sim evitar, né, uma catástrofe acontecer. Né? Então, nesse caso, né, eu poderia, né, é um safety critical system, então é um human in the loop é necessário, né? Mas eu posso também fazer com que o ser humano faça parte desse processo de supervisão do que está acontecendo, human on the loop, de observar, né, e a máquina dá processo de explicar por que ele tomou aquela decisão, processo de auditoria, né? Então, se acontecer uma falha, a falha vai acontecer, ele pelo menos consiga rastrear e dizer, olha, aconteceu isso aqui por causa disso aqui, e aí a gente realmente tornar os sistemas, né, melhorar cada vez mais, né? Então, é um papel fundamental, né, da minha visão, como engenheiro de software, a gente realmente garantir que essa presença nossa está cada vez mais atuante dentro desse sistema. Então, a gente não ficar se acanhado, achar que, mas eu não tenho conhecimento sobre isso, que não todos temos algum conhecimento que com certeza, somado com os demais, ele vai ser relevante, vai ajudar a gente a construir melhor esses sistemas. Então, a gente realmente tem que se lançar, sei que são vários desafios, né, mas nós, né, da engenharia de software do Brasil, nós temos uma comunidade riquíssima de engenharia de software do mundo, né, como um todo, né, e eu tenho certeza que todos que vierem a somar dentro desse processo de, né, seja nesse construções robóticas ou outros que, de repente, a gente que sejam diretos ou indiretos relacionados a esse tema, né, tenho certeza que vão contribuir bastante, né? Então, espero que... Então, para mim, eu acho que é isso, nesse human in the loop versus human on the loop, nesse processo, acho que a gente ainda está, assim, muito estágio embrionário disso tudo, e como eu mencionei antes, então, para mim, né, eu vejo que, por exemplo, esses requisitos normativos, hoje a gente vê como sendo algo extra, mas acredito que muito em breve são realmente requisitos que a gente não consegue desenvolver um sistema sem que eles estejam presentes, né? Muito obrigado, então vamos agora a mais uma, que é essa aqui do Lucas Vege, foi outro episódio que foi também em parceria com a Elixir em Foco, que define o podcast. Eu sempre gosto de lembrar que pode ser algo que você acha que vai acontecer ou que você gostaria que acontecesse em nossa área. Lucas, para você, qual é a próxima fronteira da engenharia de software? Olha, eu vou responder essa pergunta, eu me preparei para ela, hein? Mas eu vou responder ela de uma forma não tão objetiva. Tá? Como a gente está falando de engenharia de software aplicada à programação funcional, não tem como eu não falar que essa é uma das fronteiras de engenharia de software. Naturalmente, eu não vou dizer que é a principal, mas essa é uma delas. A gente tem uma engenharia de software inteira para ser revisitada dentro desse paradigma. Então, tem muita coisa para se fazer, muito trabalho inédito a ser conduzido. No entanto, né, eu acho que, da mesma forma que o Valim falou recentemente, e outras pessoas também compartilharam aqui com vocês, eu acho que a principal fronteira
é entender, de fato, de uma maneira mais conclusiva, em como a IA pode, de fato, nos ajudar dentro do processo de engenharia de software, né? A gente já tem muitas pesquisas em andamento com IA aplicada para automatização de várias das subtarefas do processo de desenvolvimento de software, mas tudo ainda é muito exploratório, né? Então, a gente ainda não tem nada muito conclusivo, a gente tem muito a evoluir nesse sentido. Até porque, fazendo um gancho com a primeira parte da minha resposta, se a gente for pensar em IA aplicada à engenharia de software funcional, eu especulo em que os resultados eles podem divergir bastante em relação à maioria das outras pesquisas, porque quando a gente pensa em LLM, essas LLMs elas são treinadas com grandes volumes de código, por exemplo, né? Então, naturalmente, se a gente for pegar um GitHub da vida, se a gente for pegar, perdão, um ChatGPT da vida, o ChatGPT ele recebeu muito mais códigos em Python, Java, né, JavaScript, do que códigos em Elixir, do que códigos em Clojure. Então, possivelmente, né, um resultado que a gente obtiver com uma pesquisa que se aplica a bases de códigos orientados a objeto, talvez não tenham resultados tão bons em códigos aplicados em linguagens funcionais. Então, isso acaba convergindo as duas coisas. Eu acho que tem espaço para a gente ter esse tipo de investigação também, né? A IA aplicada à engenharia de software em contextos específicos, porque eu tenho para mim que esses resultados com certeza vão divergir bastante e a gente precisa de conhecer isso para poder aplicar. Então, as fronteiras, no meu ponto de vista, são essas. Certo. Então, foram mais 3. O Jorge falou sobre a questão da IA, que ele acha que não vai ter um impacto tão drástico assim, e falou uma coisa que é importante, que é a questão do não determinismo, né? Porque você, nesses LLMs, você pede alguma coisa, vem uma resposta. Se pedir de novo, vem outra resposta, né? Claro, as variações, dependendo do LLM, podem ser pequenas, dependendo do assunto, mas é algo importante quando se trata de código. E aí ele falou da questão do ser humano, que a Janaína explorou bastante, já com outro ponto de vista, já que ela trabalha com missões robóticas, né? Essa questão do Human in QN, né? The Loop, Human on the Loop. Eu acho que quem, por acaso, for estudar IA, engenharia de software, acho que é interessante estudar o que é que esse pessoal de missões robóticas já conhece, né? Para talvez ajudar a entender, a explicar. Ela falou até do conceito de explicabilidade. E aí isso não tem nada de científico, é mais uma opinião que eu vejo assim, que talvez isso até foi comentado num episódio que eu fiz do Alexandre em Foco, com um desenvolvedor essa semana. Assim, talvez os LLMs teriam um pouco a graça de desenvolver software, porque você fica tanto assim, tão afastado do produto final, que é o código, que, ok, parece que nem foi você que fez, né? Isso talvez tire um pouco do prazer que várias pessoas diziam sentir ao desenvolver software. E aí o Lucas falou sobre engenharia de software para programação funcional. A gente falou em vários episódios que a gente ia organizar, que organizou o evento SE4FP 2025, aconteceu lá em Recife, e a boa notícia é que no CBSoft 2026 ele já está pré-aprovado, a gente só precisa fazer uma submissão, mas pelo que eu li posso estar enganado, mas pelo que eu li do edital lá dos workshops do CBSoft, já está pré-aprovado, então vamos ter um SE4FP 2026, então quem quiser já preparar seu artigo para submeter, quer dizer, a gente não sabe se vai ser exatamente o mesmo formato que foi esse ano, né, com submissão de artigos longos, curtos e da indústria, mas se for, já, enfim, fiquem de olho aí. E ele falou sobre engenharia de software para programação funcional e junto com IA, ele falou sobre essa questão do treinamento, né, que é uma das coisas que eu acho que eu não pensava tanto. Hoje eu penso mais que todos esses LLMs famosos, eles são treinados com dados roubados, né? Eles não pediram autorização para ninguém. Não é porque o código está aberto lá no GitHub que um LLM pode treinar em cima daquele código, né?
Mas eu acho ainda que no caso do GitHub é até menos problemático. É mais problemático quando é qualquer coisa na internet que eles simplesmente pegam e usam lá, de repente está sendo usado no treinamento. Mas enfim, ele falou mais na questão do treinamento, pelo que eu entendi, mais na questão de que vai ter menos código de treinamento em programação funcional do que em outros paradigmas. Eu acho que foi isso que eu entendi. Você tem alguma observação além disso, Gilmar? Você está Não, mutado. só um apontamento mesmo sobre isso, porque eles pegam todos os códigos, mas na vez deles eles não querem que o código deles seja aberto, né? É esse mesmo ponto que já se discutia sobre código aberto. Ah, sim. Tem. Assim, é que a gente vai fugir aí do tema se a Sim, gente for entrar em sim. Aham. várias dessas coisas. Mas eu acho que vale até a pena pensar em 2026 num episódio em português sobre esses temas. E eu só queria complementar que o Lucas Vege, né, ele ganhou o prêmio de melhor tese de doutorado em engenharia de software no CBSoft e foi também uma das 3 melhores no SBQS. Então, isso ele ganhou depois desse episódio. Agora vamos para 3 episódios aqui, que são do Daniel Feitosa, Mairielle Wessel e Marco Túlio Valente. Vamos começar com Daniel Feitosa. Deixa eu primeiro colocar aqui, deixar aqui tudo pronto. Vou colocar as legendas e compartilhar a tela de um jeito que todo mundo possa ver aqui. Então, agora nós vamos para a pergunta que define o podcast. A gente sempre gosta de lembrar que pode ser algo que você acha que vai acontecer ou algo que você gostaria que acontecesse em nossa área. Para você, Daniel, qual é a próxima fronteira da engenharia de software? Colocando aqui o chapéu da dívida técnica, eu diria que a próxima fronteira de software vai ser exatamente uma coisa que a gente já discutiu um pouquinho antes na entrevista, que foi essa elevação da dívida técnica como um problema de código-fonte a virar um problema de infraestrutural, a nível de requisitos. Não é algo que não é algo que vai desaparecer, mas é algo que vai mudar. Então, eu imagino que pesquisa em dívida técnica, inclusive também problemas em dívida técnica, conforme coisas tipo LLM vão ficando mais presentes, vão virar parte do ferramental de desenvolvedores, problemas que eles têm e como eles lidam com ele, possivelmente vão também evoluir, passar para esse patamar um pouco acima. Então, eu imagino que algo similar acontece, por exemplo, que conforme a gente passa essa tarefa para o ferramental, o que quer dizer? A gente tem que começar a lidar com o quê? Com validação de tudo que está sendo saído dali. Então, testes vão ficar super importantes e também parte de gerência, dívida técnica também vão virar importantes. Mas aí você começa a pensar o quê? Nível de especificação. Então, não vejo também algo que vai acontecer do dia para a noite, mas conforme a gente vê sinais de que empresas estão cada vez mais migrando ou tentando migrar para esse tipo de ferramental mais automatizado, aí eu também imagino que a parte de dívida técnica vai também ser elevada para seguir onde que os problemas estão dando, porque problema não vai desaparecer com certeza. Agora vamos ao episódio da Mairielle. Foram 2 episódios seguidos na Holanda. A nossa da graduação de destaque. Obrigada. E então chegamos à pergunta que nós sempre gostamos de lembrar aqui, que pode ser algo que você acha que vai acontecer ou que você gostaria que acontecesse em nossa área. Para você, Mairielle, qual é a próxima fronteira da engenharia de software? Pois então, a minha resposta talvez não seja tão disruptiva, ou até mesmo o que eu penso não é tão disruptivo, porque eu acredito que é uma fronteira porque faz fronteira com outras áreas, mas eu, na verdade, penso que a gente deveria dar alguns passos para trás, em alguns sentidos. Eu acho que é para finalizar mesmo o que eu falei hoje aqui, que a gente pensa muito pouco sobre quem está usando as soluções que a gente está
criando, né? E até mesmo uma das coisas que o Rodolfo falou lá no começo, esse problema é da prática, mas não tem problema, às vezes a gente só cria, né, uma solução e é isso, não tem nem problema envolvido, isso não é problema para ninguém, e a gente está criando solução para o problema que a gente inventou. E eu vejo que está cada vez mais e mais se desconectando do real problema que as empresas, que os indivíduos estão sofrendo. Então, eu ficaria muito feliz, e eu tento fazer isso cada vez mais, de envolver os desenvolvedores no processo de identificação do problema, para que eles sejam, de fato, problemas que aconteçam, problemas que não só aconteçam, mas que sejam relevantes e realmente, assim, algo que eles estão sofrendo e que precisa ser solucionado, mas também na solução, para que não seja algo mirabolante e que não seja aplicado à prática também. Então, eu espero que a gente possa ter mais e mais, já tem muito, mas não tanto quanto necessário, colaborações com outras áreas, como interação humano-computador, por exemplo, para que a gente possa entender os problemas que a gente, né, que as pessoas desenvolvedoras sofrem na prática e como que a gente pode prover soluções que sejam adequadas, mas também inclusivas. Todo mundo possa ser colocado e ser visto, ter voz. Eu acho que, por isso que eu falo que não é uma fronteira disruptiva do tipo, essa tecnologia, não. Gostaria de dar alguns passos atrás para olhar mesmo e incluir o humano, a pessoa desenvolvedora no processo. Muito bom. E a terceira é a do Marco Túlio Valente. Então vamos fazer uma pergunta que a gente já fez lá naquele episódio de 2021, mas o mundo mudou e sempre que a gente traz alguém de novo, já aconteceu com o Fábio Con, a gente pergunta de novo, e sempre lembrando que pode ser algo que você acha que vai acontecer ou que você gostaria que acontecesse em nossa área. Para você, Marco Túlio, qual é a próxima fronteira da engenharia de software? Difícil, eu acho que atualmente essa pergunta hoje em dia, ela talvez tenha essa resposta meio canônica aqui, que a fronteira é essa questão de IA. Eu acho difícil sair dela, né? E a gente estou sendo um pouco prolixo da resposta, mas eu acho que a fronteira é essa questão de IA e tentar, como eu disse, organizar o debate e gerar valor nessa temática. A nossa missão é participar do debate, contribuir com o debate e gerar valor no meio desse tsunami que nos chegou até nós, que está chegando até a gente aqui. Muito bom. Foram esses três aí. Eu vou fazer uma pergunta para você, Gilmar, que o professor Marco Túlio falou agora nessa questão de IA, de gerar valor. O que você entende por gerar valor? Saiu. Gera valor, o quê? O que você entende por gerar valor? É uma coisa que se fala lá em métodos ágeis, por exemplo, quando você fala assim, não, porque assim, eu não sei até que ponto isso é uma coisa muito mais real ou mais assim, usada como marketing do pessoal de métodos ágeis, assim, não, se você faz de uma forma tradicional, você, por exemplo, leva 1 ano e meio para o sistema ficar pronto e começar a gerar valor para a pessoa que usa o sistema. Enquanto que em métodos ágeis, como você vai entregando em ciclos curtos, sei lá, você já entrega e já começa a gerar valor, por exemplo. Não sei que seja um exemplo muito idiota, uma loja, mas
sei lá, você entrega 10% da loja, a pessoa já começa a vender a partir daqueles 10% da loja. Então já está gerando valor. Então, não sei se você já pensou nessa questão dos custos de inteligência artificial. Você paga alguma inteligência artificial? Não, no momento não. O IFAM paga alguma para vocês? Se está pagando, eu não estou usando e não estou sabendo. Não, a UTFPR também não paga. Ontem eu vi alguma conversa sobre que os colegas de trabalho estão pagando para usar, mas eu ainda não estou pagando para usar. Certo. E os valores é isso, é a produtividade. Eles acham que aumentou bastante a produtividade, tem auxiliado bastante na escrita, na parte de criativa, porque principalmente numa área que, não sei se eu poderia falar isso, mas o senhor falou algo sobre no design, como que eles não tinham ideia de desenho e a partir de IA usam bastante para fazer arte e algumas coisas do tipo. Eu fico assim realmente impressionado, porque fico pensando que até me falaram que eu sou meio maia, meio asteca sobre isso, que eu não me atualizei, não sei usar a inteligência artificial para trabalhar com imagens. Gerar Esses imagens valores que eu tô tentando. para aulas? Também, e por exemplo, vai fazer um banner para algum evento, essas coisas assim que eles querem fazer, um logotipo para alguma coisa, eles têm usado e eu fico assim, meu Deus, eu não sei fazer isso. Não, é relativamente simples, né? Tem, inclusive até com o e-mail edu.br você consegue uma conta gratuita do Canva, por exemplo, que tenha um IA lá enfiada. Hoje em dia quase tudo tem IA em algum lugar. Mas aí a minha questão, que eu acho que, assim, não dá para todo mundo que fala aqui abordar todos os temas, né? Mesmo quando a IA na engenharia de software, e aí tem um pessoal que gosta de fazer uma crítica assim, não use o termo IA, use o termo, um termo específico. Então, por exemplo, no caso do que você falou, geradores de imagens. Existem vários geradores de imagens, eles realmente geram imagens realistas, geram imagens não realistas, e no caso de código, né, tem os geradores de código, que eles... É que, assim, o mesmo ChatGPT ou qualquer um outro, Gemini, né, não é Gemini que fala, Gemini, você pede para ele gerar uma imagem, ele gera uma imagem, você pede para ele gerar um código, ele gera um código. Então, eles são máquinas de propósito geral, digamos assim. Mas, enfim, o meu ponto que eu queria chegar sobre essa questão do valor é que as pessoas esquecem, ou eu não vejo as pessoas discutindo muito os custos. Quais são os custos? Por isso que eu perguntei essa questão do pagar. A maioria das pessoas não paga. Então, para ela não tem custo, mas para alguém tem, né? Em algum lugar alguém está pagando aquele custo, né? Quando que chega esse custo, né? E aí, em algum lugar alguém está pagando, pode ser alguém que está com problema de água porque tem um data center lá que está usando a água daquela comunidade, alguém que está com problema de energia, pode ser um trabalhador no Quênia que está tendo que filtrar as respostas ruins do LLM. Então, acho que esse debate, eu acho que ainda está faltando um pouco na comunidade de engenharia de software. Eu gostei muito da resposta do Daniel Feitosa sobre dívida técnica, né? Que ele falou sobre a questão do problema da dívida técnica ser elevado de forma... não vai ser mais só sobre código, né? Quer dizer, eu acho que já não era sobre código, mas a partir do momento que você usa LLMs, supondo que seja possível usar de forma ética, que no momento não é, LLMs para gerar código, então talvez você possa gerar também diagramas de arquitetura, diagramas UML, etc. E aí me veio outra questão, que enquanto ele estava falando, que provavelmente alguém já deve ter pensado nisso, não tem nada de super original no que eu pensei, mas que já deve ter gente pensando em dívida técnica em relação a prompts para LLMs, né? Que são aqueles textos que o pessoal escreve para gerar o código, gerar o diagrama. Porque, inclusive, um dia desse, lá no grupo de pesquisadores de engenharia de software no WhatsApp, você está lá nesse grupo? Acho que não, né? Ainda não. O pessoal de alguns alunos de mestrado estão lá, talvez depois eu te passe o link. Mas é que como é que é?
o pessoal estava falando sobre a questão dos prompts, de ter um histórico dos prompts, né? Porque você, por exemplo, você faz o prompt para o modelo LLM XYZ 1.0. Aí, de repente, a empresa XYZ lança o LLM 2.0. É o mesmo prompt que funcionava para o modelo 1.0, não funciona mais para o 2.0, ou não funciona mais tão bem. Aí você tem que atualizar aquele prompt. Então, provavelmente já tem alguém pensando nisso aí, na dívida técnica em relação a prompts, né? Dívida técnica em sentido, eu ainda estou com os prompts que eu usava para o 1.0, mas eu já estou com 2.0, eu preciso atualizar esses prompts, mas eu vou atualizar depois. E por último, a Marielle, que eu não sei se você sabe, Gilmar, eu acho que eu não sei se estava você com certeza não estava na entrevista, mas ela é egressa da UTFPR, né, na graduação, e ela falou também, assim como o professor Kiev, da questão humana, falou de IHC, e falou sobre a questão dos problemas reais, né, que é uma coisa que está no radar da comunidade, tanto é que vai ter um evento aí no ICSIS, um evento dentro do evento, que é o Future of Software Engineering. Tem também uma coluna agora no Journal of Systems and Software chamada Caros Pesquisadores, que são pessoas da comunidade, mas não acadêmica, né, da comunidade de engenharia de software, falando para os pesquisadores o que é que eles têm que pensar ao fazer as pesquisas, né? Se tem mais alguma coisa a acrescentar? Joia. Vamos então aos 3 últimos, que são Vladimir Belinsky, Carla Bezerra e Armando Fox. Armando Fox vai ser em inglês, porque afinal de contas foi uma entrevista em inglês. E deixa eu parar aqui, colocar a legenda, compartilhar. Opa, eu comecei a ouvir minha voz antes de compartilhar a tela. Você estava lá no Vladimir. Dá um nome ao podcast. Eu gosto sempre de lembrar que não é algo necessariamente que você... A ideia não é prever o futuro, mas algo que você acha que vai acontecer ou que você gostaria que acontecesse na área de engenharia de software. Para você, Vladimir, qual é a próxima fronteira da engenharia de software? Bom, a minha resposta vai ser baseada, na verdade, em um desejo, diante de problemas que eu percebo na indústria, né, por estar, então, na indústria. Ainda na graduação, geralmente nas primeiras aulas de engenharia de software, costuma-se abordar a crise do software, né? Se fala de projetos de software já nas décadas de 60, 70, estourando orçamento, estourando prazo, com baixa qualidade, que não atendem requisitos, e frente a isso surge, então, a engenharia de software para o desenvolvimento e aplicação de processos e métodos ditos de engenharia visando resolver esses problemas. Décadas se passaram, e a minha percepção é de que não em todas, mas em muitas organizações, e daí eu falo isso não somente de ouvir relatos, mas a partir de vivências próprias, tanto na iniciativa privada quanto na pública, já tendo trabalhado tanto com equipes técnicas internas quanto com equipes terceirizadas, me parece que muito da problemática originada da crise do software ainda existe. Porque na prática ainda são evidenciados no dia a dia da indústria muitas falhas e dificuldades em relação a questões básicas. E aqui eu digo básicas não no sentido de fundamentais, não no sentido de simplórias. Isso questões de análise, de licitação e especificação de requisitos, de gestão de projetos, em estimativa de esforço, em manutenção de código e documentação, e agora ligando a minha pesquisa, também em relação a teste e garantia de qualidade. E na academia existem diversas pesquisas e produções relacionadas a todos esses tópicos. Então, eu penso que é muito importante, como próxima fronteira da engenharia de software, conseguir aplicar de forma mais efetiva e eficaz na indústria todo esse conhecimento que é gerado e auxiliar com que esses processos fundamentais, eles sejam realizados e eles funcionem em todas as organizações. É quase dizer que, esperar que o básico seja bem feito e que, na prática, isso se torne o padrão e não, muitas vezes, a exceção, como a gente acaba evidenciando. E penso que, para isso, é necessário ter um olhar mais cuidadoso na formação dos profissionais da área. É preciso trabalhar mais em questões, talvez, como ciência aberta, para disseminar esse conhecimento, né, e tornar ele acessível. E, inclusive, analisar se avanços em outras sub-áreas da computação e
e talvez usando aqui um exemplo de uma área bem em voga, está todo mundo falando disso, que é a inteligência artificial, que não é uma área nova, mas que teve avanços significativos para alguns tópicos nos últimos anos, e que, por isso, eu imagino que nos próximos anos vai ainda ser explorada em muitas pesquisas, né? Então, tentando prever, acho que o pessoal vai pesquisar, eu imagino que muita gente vai ir por essa linha, tentar ver se esses avanços não podem ser aproveitados também para criar soluções ou aprimorar métodos voltados à resolução de problemas de engenharia, desses problemas de engenharia de software que eu mencionei. Então, penso que seja nesse caminho. Muito obrigado, Flávio. Agora vamos à próxima entrevista. Carla Bezerra. Então, Carla, antes da gente finalizar aqui o episódio, a gente sempre gosta de fazer uma pergunta que já teve várias respostas interessantes ao longo dos anos. Preciso lembrar que pode ser algo que você gostaria que acontecesse na nossa área, ou que você acha que vai acontecer na nossa área. Para você, Carla, qual é a próxima fronteira da engenharia de software? A próxima fronteira, né? A gente já tem evoluído bastante na área de engenharia de software em diversos aspectos, né? Eu acredito que tinha uma parte mais automatizada que ela não estava sendo suficiente ali para algumas áreas, por exemplo, a parte de revisão de código, né? A própria parte de detecção, né? De estruturas de código. E eu acredito que realmente com as LLMs, a gente vai conseguir avançar mais rapidamente nessa parte mais automatizada, né? De realmente melhorar a produtividade, assim, de uma forma, né, substancial. As empresas já estão utilizando, mas eu acho que as infraestruturas vão se tornar mais robustas, né? E aí, eu, assim, fazendo uma propaganda aí do último projeto, então, eu estou em um projeto com o professor Marco Túlio e vários pesquisadores, né, também que são parceiros deles, e é justamente focando nessa infraestrutura em todos os níveis, né, de requisito, de geração de código, de avaliar a qualidade de código, utilizando essas LLMs. Mas essa infraestrutura, ela tem que ser acoplada à parte de desenvolvimento. É uma coisa que os desenvolvedores, sempre quando vê uma pesquisa, beleza, essa ferramenta detecta smells, mas não está acoplada à minha IDE, né? Então, eu preciso fazer estruturas automatizadas acopladas, né, ao ambiente de desenvolvimento. Isso é essencial, né, para a indústria. Vão ter várias frentes aí, mas eu acho que assim, uma fronteira que eu vejo é isso. A gente vai conseguir desenvolver estruturas mais automatizadas e espera agora dentro do próprio ambiente de desenvolvimento, né? Agora, a última entrevista. Last question is something that I don't expect you to predict the future. Maybe you can say something that you want to happen or that you think it's going to happen. What's the next frontier in software engineering? You're right. I shouldn't predict the future, but I think in some sense, the next frontier in software engineering is kind of the frontier that we have always had, which is as software becomes more and more critical to running really everything in the world, as we start to rely on it for more and more things, what has been the goal of software engineering up to this point? It's to have code that is trustworthy, that is reliable, that we can make good statements about where the data that is being used by that code is coming from and what problems might be in that data, whether it's issues of bias or issues of data corruption or lack of data provenance, basically to make sure that the software is serving us and not the other way around. Now, there's a lot of non-technical aspects to software serving us and not the other way around, right? The surveillance economy and things like that. But if you're asking about
what are the technical frontiers of software engineering, I think in some sense our goals are the same as they ever were, but now we have a powerful new tool that, if it's used responsibly, could help us make better progress toward that goal. I mean, I've seen, exciting work from people who are using LLMs not only to help with coding, but to help with software testing, and to help identify security holes. Like, there are things that are difficult to do, and now we have one more tool. So I don't think that, there's never been, every sort of 10 or 15 years, something comes along in software engineering that this is going to be the magic bullet that solves everything. And so people who have been in software engineering for a while have stopped believing that any magic bullet exists. But at the same time, I appreciate the value of a new tool. And I do think that Gen AI is a game-changing and fundamental new tool. The challenge for us who work in the field is to figure out what it means to use it responsibly. So I think our goals and frontiers for what we want software to be, what we want it to do, haven't changed. I think we have to figure out what is the best way to use this new technology to help us make even faster progress towards those goals. Thank you very much, Armando. Pronto, então foram estes os nossos episódios em 2025. Eu não tenho mais realmente nenhum, né? Eu acho que a gente começou, então, essa última sessão aí com o Vladimir, que ele falou uma coisa, eu acho que acaba se conectando um pouco com o Armando, né? Que é a questão do básico, do fundamental na engenharia de software ser aplicado no desenvolvimento de software, né? Que ele falou sobre a crise de software e que ele acha que ainda existem muitos problemas que foram identificados na época da crise de software, ainda existem, e ele está falando do ponto de vista de alguém que está desenvolvendo software. Ele fala indústria, mas ele trabalha num tribunal, né? Mas não deixa de ser no mercado, né? Ele não está na universidade. Ele acha que tem que ser o padrão e não a exceção. E ele também falou sobre a questão da ciência aberta. Ele foi uma pessoa, um aluno que praticou bastante isso, né? Você também está fazendo isso, Gilmar, que parte do seu mestrado já está lá no GitHub, né? E vários dos nossos colegas, nossos e nossas colegas fazem isso também, deixam repositório em algum lugar que as pessoas possam consultar. E, claro, falou também da IA. A professora Carla falou sobre a questão da automação, né, da detecção que você pode fazer com LLMs, lembrando sempre que LLMs são propósito geral, mas você pode, através de prompts, RAG, várias coisas, você pode usar os LLMs, os modelos, né, para fazer tarefas bem específicas. E aí o que ela falou de acoplar a IDE, que é uma coisa que você está fazendo também, né, Gilmar, no seu trabalho de mestrado, né? Que eu lembro, Gilmar, eu trabalhei numa empresa uma época que chamava Inmetrics, e eles começaram numa incubadora. E nessa incubadora eles desenvolveram um produto. Aí eles pegavam o produto e iam nas empresas. E as empresas diziam, olha, esse software parecido com esse que vocês têm, eu já tenho aqui 3, 4. O problema é colocar em prática. E eles passaram a ser uma empresa de serviços, né? Então, no caso deles, não sei como é que está a empresa hoje, mas na época eles fizeram uma migração de software para ser vendido. Na época ainda se comprava software, licença de software, para uma empresa de serviço. Como é que tem sido a sua experiência, Gilmar, nessa questão de acoplar a IDE? É fácil fazer um plugin para o VS Code? A documentação é bem vasta. Eu acho que sim, é fácil fazer. Eu não vi ainda também lá muitas coisas referente ao nosso trabalho, né? Com essa ideia de trabalhar com logos, com a questão de aprendizado. O que tem é algumas coisas para facilitar a programação, né? Mas a gente não quer dificultar, mas a gente quer que a pessoa, pelo menos no ponto que estamos, saiba o que está fazendo. Então, eu vou só colocar aqui a imagem eu estou aqui com uma belíssima camisa aqui. Sabe esse escudo aí, o que é que representa, Gilmar? Sim, professor. Como diz o Tom Zé lá, o CRB não é o maior time da Lagoas? Quer dizer, maior, não sei se os azulinos concordam, mas é o time lá.
É um dos dois É, maiores times de Alagoas, tem o sim. CRB e o CSA. Né? E o professor Armando está com a camiseta quer dizer, uma camisa polo da Cal, deve ser a universidade lá da Califórnia, em Berkeley, né? Então ele falou aqui sobre a questão do código confiável, sobre o software nos servindo e não o contrário, que é um perigo também que a gente tem, é um receio que a gente tem ao usar LLMs comerciais, né? Que, olha, tudo que você está fazendo aí, na verdade, está sendo usado para treinar o modelo. Talvez não aquele modelo, mas um modelo futuro, né? Então, e um bastidor interessante aí dessa entrevista, que se você for assistir o vídeo no YouTube, em primeiro lugar, eu não sei se todo mundo consegue colocar a legenda em português. Eu acho que eu instalei um plugin que permite que eu traduza, né? A legenda é a legenda em inglês autogerada, e aí tem a tradução para o português. E isso aqui foi gravado lá num corredor que tem lá no hotel onde foi realizado o CBSoft. Então tinha pessoas passando, teve até uma hora que a pessoa passou na frente, assim, eu coloquei um celular num tripé, né? Foi uma coisa bem mambembe, né? Bem gambiarra. Espero que para o CBSoft 2026 a gente consiga ter uma infraestrutura melhor para poder gravar mais episódios também com as grandes personalidades que vão estar lá e que possa registrar, porque por exemplo, no caso do CBSoft, praticamente nada ficou gravado, né? O SE4FP foi gravado, mas a gente ainda não publicou, porque precisa dar uma editadazinha, mas essa entrevista pelo menos já foi gravada, publicada, e eu achei também interessante ele lembrar da questão do Magic Bullet, né, da bala de prata lá do Fred, esqueci o sobrenome do pesquisador lá da Universidade da Carolina do Norte, Fred Brooks, que ele falava, não há bala de prata, né, there's no magic bullet, não, é silver bullet, é que ele falou magic bullet, mas o Fred Brooks, eu acho que escreveu silver bullet, né, que as pessoas acham que vai resolver todos os problemas da engenharia de software e acaba não resolvendo, mas que ele disse, apesar disso, pode ser que não resolva tudo, mas ele tem visto aplicações muito interessantes e tem gostado da IA generativa ou gerativa. E é uma coisa que a gente tem visto em várias pesquisas. Por exemplo, eu falei aqui do ICSI, né? Se você for aqui na página do ICSI, deixa eu compartilhar a tela novamente. Vamos ver aqui, Program, não, é em Tracks, Research Track. Se você for em Research Track, tem os artigos aceitos, né? Então, aqui, ó, primeiro artigo que apareceu aqui tem LLM. Segundo, não. Esse aqui, Conversational Models, não tenho certeza. Deep Learning, é IA, né? LLM, aqui, se você fizer uma busca no LLM, a palavra LLM aparece 45 vezes. ChatGPT, pelo menos ChatGPT só aparece uma, Claude, pelo menos em termos de marca não tem, né? Mas LLM apareceu várias vezes aqui, então, de fato, tem muita gente pesquisando. Como eu disse, eu só tenho essa preocupação que a parte ética talvez não tenha tanta coisa, né? Veja, eu coloquei ethic, nem foi a palavra toda, só tem um artigo, que é esse aqui. O que faz com que a geração de código tenha fonte ética. É um trabalho lá de um pessoal da Universidade da Concórdia, no Canadá. Eu acho que está faltando um pouco mais disso aqui na comunidade, mas, de novo, isso aqui é minha opinião pessoal. Se tem algo a acrescentar, Gilmar, sobre essas outras últimas respostas? Eu tenho uma pergunta, será que Claro. temos que produzir, será que a gente tem que produzir mais trabalhos mesmo envolvendo IA, igual o senhor sabe do nosso trabalho? A gente não citou lá muitas coisas envolvendo IA, só acho que eu deveria também criar uma sessão, um apêndice para falar sobre IA ou LLM, como o senhor está explicando para a gente? Em primeiro lugar, eu tenho a preocupação de que
será que é ético usar, neste momento da história da humanidade, dezembro de 2025, é ético usar IA em pesquisa? Sabendo que usar IA em pesquisa vai usar um LLM que não foi gerado de forma ética? Então, como eu não sou seu orientador, eu só deixo essa pergunta, né? Diretamente eu não sou seu orientador, estou lá na equipe de orientação, digamos assim, mas não sou seu orientador. E, por outro lado também, qualquer trabalho de mestrado, eu acho que isso vale para todo mundo que está escutando, que se por acaso seja aluno, não dá para cobrir tudo. Então, por exemplo, se tem alguém usando LLM para fazer alguma coisa interessante, como, por exemplo, provavelmente algum aluno, alguma aluna da Carla está fazendo isso, da Carla Bezerra, não dá tempo no mestrado para também cobrir as questões éticas, né? Então, eu recomendo fortemente, eu acho que para encerrar, eu recomendo esta página aqui. Além do livro que eu já recomendei, eu recomendo esta página aqui. Eu coloquei no Google Critical AI Olivia Guest. Olivia Guest, não sei se é Guest ou Guest que fala, ela não é britânica. Eu acho que ela tem alguma coisa de britânico também, mas enfim, ela a página será que eu consigo traduzir essa página? O que é alfabetização crítica em IA. Gostei da tradução, que é Critical Literacy. O que é alfabetização crítica em IA? Então, ela e os colaboradores dela têm vários artigos aqui. Esses aqui são blogs, notícias, até saiu ontem, estamos gravando em 18 de dezembro, ontem, 17 de dezembro, saiu um que ela ficou super feliz. Eu sigo ela aqui no Blue Sky, deixa eu ver se eu acho o que ela escreveu. Mas enquanto isso, tem palestras e entrevistas em vídeo e artigos mesmo. Os artigos dela e da Iris Van Ruij e outras, Marcela Soares, eu acho que é Marcela esse M aqui. Tem aqui, ó, Rumo a alfabetizações críticas em inteligência artificial, alfabetização crítica em inteligência artificial para psicólogos, contra a adoção à crítica de tecnologias de IA na academia, o que significa IA ser centrada no ser humano. Alguns desses artigos são pré-prints, né? Eu acho que a maioria são pré-prints. Esse aqui do Psychological Review, eu acho que já foi publicado, mas tem alguns mais antigos que já foram publicados. E eu acho que na sub-área dela dá para publicar, colocar um pré-print e depois submeter uma revista, como essa aqui, ó, Computational Brain and Behavior, sobre a inferência lógica em cérebros, comportamento e redes neurais artificiais. Eu acho que esse link aqui eu vou deixar na descrição do episódio para poder as pessoas já acharem. E aí eu faço uma propaganda também aqui do Blue Sky. Eu estou no Blue Sky como @adolfont.github.io. Várias pessoas muito legais de inteligência artificial aqui, pessoas mais críticas que eu sigo. E eu acho que eu fiz aqui, ó. Eu coloquei aqui, obrigado a todos vocês, aqui a Olivia Guest, comemorando que o trabalho dela foi citado numa matéria na revista Rolling Stones. Não, é Rolling Stone, é com S só, não é Rolling Stones, que é uma banda, não. E vamos traduzir também? Cadê aqui? O título aqui. A inteligência artificial está inventando artigos acadêmicos que não existem e eles estão sendo citados em periódicos reais. Imagina o perigo que isso... ficou... agora melhorou. Imagina o perigo que isso é no longo prazo, né? Ele até fala... Esse autor aqui, eu acho que não dá para ler sem pagar. Mas ele fala que assim, uma coisa é que eu já vi isso acontecer com um aluno, né? O aluno vai lá, gera um artigo, pede para o ChatGPT ou qualquer um, nem sei qual que eles usam para isso, gerar um parágrafo com a citação. Aí vem a citação, só que a citação é inventada, mas assim, não é uma coisa assim totalmente absurda.
é um autor que publica na área, é um título que faz sentido, mas o link, quando funciona, vai para um artigo completamente diferente. Né? Isso é uma questão. Mas aí ele disse que às vezes, o que ele falou é que às vezes tem algum artigo publicado, e esse artigo publicado é que cita algum artigo que não existe. Aí ele disse, qual é a validade desse artigo que cita um artigo que não existe? Enfim, temos várias coisas para pensar em 2026, então só vou terminar aqui desejando um Feliz Natal e Ano Novo. Quer dizer, no caso, quando esse episódio é publicado, já passou o Natal, mas para você ainda não, Gilmar, para o pessoal da nossa equipe que assiste também essa gravação, Feliz Natal e Ano Novo, e para todo mundo aí um feliz 2026, e como eu disse, em 2025 espero encontrar vários e várias de vocês nos eventos que vão acontecer esse ano. Você quer deixar uma palavra final também, Gilmar? Eu não sei se está na hora de eu perguntar para o senhor a pergunta que o senhor faz, porque eu fiquei pensando nisso. Porque para mim, a fronteira do engenharia de software tem sido de aprendizado contínuo. Mas você acha que seria legal se responder para a gente o que são as fronteiras da engenharia de software? Não, eu acho que é aquilo, de novo, a próxima fronteira da engenharia de software é algo que você acha que vai acontecer ou que você gostaria que acontecesse. No meu caso, é algo que eu gostaria que acontecesse. O que eu gostaria que acontecesse nesse momento é que a comunidade de engenharia de software, acho que como várias pessoas fizeram isso, eu vou fazer também, vou colocar mais de uma coisa. Mas a primeira é que a comunidade de engenharia de software pense muito bem nessa questão de estar enfiando IA em tudo. Né? Pense nos custos humanos, ecológicos, tem gente se matando por causa de conversas com IA. E a gente estimula que os estudantes, que os desenvolvedores de software usem LLM. Ok, eles vão usar para gerar código, vão usar para gerar texto, talvez até de uma forma, entre aspas, ética, né? Com consciência, revisando o texto, tendo propriedade sobre o texto mesmo, mas, sei lá, a gente está estimulando ele a usar uma coisa que a gente sabe que leva pessoas com algumas questões que a gente não sabe ainda quais são, porque é uma coisa muito nova, a desenvolverem psicoses. Não sei se o termo... Eu não sou psicólogo, então... Mas desenvolverem problemas e algumas até a tirar a própria vida. Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que pensar muito bem se vale a pena fazer isso, se vale a pena estar usando LLM feito com dados roubados para gerar imagem, para gerar apresentação em slides, tudo mais. Veja, não estou dizendo, não sou a polícia da IA, cada um sabe o que faz, mas pensa bem. E a segunda questão é a questão da popularização da pesquisa, que, de novo, acho que esse podcast surgiu com a ideia de que a gente via vários pesquisadores do Brasil e do mundo publicando coisas interessantíssimas, mas ao mesmo tempo, na época de ouro do Twitter, né, quando tinha muita gente lá e o algoritmo não interferia tanto quanto hoje em dia, que hoje em dia você entra, propaganda, é o pessoal que paga aparecendo na frente de todo mundo. Mas houve uma época melhor do Twitter, e hoje o Twitter não se chama mais Twitter, se chama X. Então a gente via que a comunidade de pesquisadores estava muito preocupada em divulgar os seus trabalhos, em apresentar as suas ideias, mas a comunidade de desenvolvedores de software, e veja, claro, é uma amostra, né? A amostra das pessoas que estavam lá no Twitter. Elas só prestavam atenção para influencer dev, para autor de livro, para quem dá palestra em evento de dev. Então, e aí é uma preocupação, não é minha, na verdade, só já dei exemplos, mas, por exemplo, o Marvin Wittig, que escreveu uns artigos sobre isso, né, de fazer com que os nossos trabalhos de pesquisa em engenharia de software cheguem à comunidade. Então, a gente tem que fazer um esforço maior, não sei exatamente como, mas tento fazer isso de alguma forma para as pessoas aqui no Fronteiras de Engenharia de Software, ajudar as pessoas aqui a levarem os seus trabalhos para uma comunidade maior.
É isso, então. Muito obrigado, Gilmar. Obrigado, pessoal, que nos escutou até agora ou nos assistiu até agora. Nós publicamos os episódios do Fronteiras de Engenharia de Software tanto no YouTube quanto no Spotify. No YouTube e no Spotify em vídeo, e a partir do Spotify ele vai para todas as plataformas, Apple Podcasts, Pocket Casts, que é a que eu mais gosto. Mas você pode, se você gosta realmente de uma coisa mais aberta, tem o Antena Pod. Antena Pod é muito bom também. E então, em vídeo, em áudio, e o podcast faz parte da rede Emílias de Podcasts, que tem também o Emílias Podcast Mulheres da Computação, Elixir em Foco e o professor Adolfo Neto, onde eu publiquei por esses dias aí um episódio em inglês falando sobre essa questão aí de redes sociais, de divulgação de conhecimento em engenharia de software, em pesquisa em engenharia de software em redes sociais. Hoje em dia, eu acho que, sem dúvida, o LinkedIn substituiu o lugar que antes era do Twitter. Antigamente, a gente via esses grandes nomes aí da engenharia de software postando no Twitter. Alguns ainda estão lá, mas a maioria tá no LinkedIn. O que eu não gosto, porque eu acho que o LinkedIn não te deixa escapar do algoritmo. E o Twitter, o Blue Sky, o Mastodon, eles te deixam. Então, principalmente o Mastodon, mas o Blue Sky também. E o Twitter, mesmo hoje em dia, você consegue fugir um pouco do algoritmo, enquanto que o LinkedIn não. Você vê o que o algoritmo decide que você veja. Eu não sei que eu não saiba usar, mas até onde eu sei, é isso aí. Então, mas, de toda forma, eu estou em várias redes sociais. O Fronteiras tem uma página no LinkedIn. Ainda tem uma conta lá no Twitter, mas está bem parada. E nos vemos... Quer dizer, nós estamos falando em 2025, mas as pessoas estão ouvindo em 2026. Nos vemos em 2026, se tudo der certo. Até o próximo episódio. Este é um episódio da Rede Emílias de Podcasts, que é uma iniciativa dedicada à divulgação de conteúdos relevantes nas áreas de tecnologia, ciência da computação e engenharia de software, com foco especial na diversidade e inclusão. Esta rede abrange 5 podcasts distintos, cada um com seu propósito único, com audiência dedicada, e esses podcasts fazem parte das atividades de divulgação científica e extensão do Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada, PPGCA, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTFPR, no campus Curitiba. Esta rede está associada ao programa de extensão Emílias Armação em Bits. O coordenador da rede Emílias de Podcast é o professor Adolfo Neto, sou eu, e a coordenadora do programa de extensão Emílias Armação em Bits é a professora Maria Cláudia Emer. Estamos nas redes sociais, principalmente nos meus perfis pessoais. Eu estou no Blue Sky, em @adolfont.github.io. Estou também no LinkedIn, AdolfoNT. O Emílias tem um perfil no Instagram, Emílias_UTFPR. E o Fronteiras tem também um perfil no Instagram, FronteirasES. São as redes que a gente procura manter mais atualizadas. Mas, claro, se você não quer nos seguir em nenhuma rede social, você pode simplesmente nos seguir nos aplicativos de podcasts, como Pocket Casts, Apple Podcasts, Spotify. É só procurar pelo nome do podcast e clicar em seguir. Ou no YouTube, onde também nós publicamos nossos episódios. De novo, é só procurar pelo nome do podcast e seguir o canal. Só não no caso do Emílias, que no caso do Emílias Podcast Mulheres na Computação, você tem que seguir o canal do Emílias Armação em Bits. É isso, pessoal. Até o próximo episódio da rede Emílias de Podcasts.